Já falamos, né, do crescimento americano, do PIB americano, já falamos do Brasil, e agora vamos falar de outros países, né, que a gente tem os países europeus, né, eles, é o PIB per capita deles relativo ao dos Estados Unidos, né, por isso que aqui o eixo vertical vai de 0 a 1, próximo de 0 é pequeno em relação aos Estados Unidos, próximo de 1, né, é muito parecido com os Estados Unidos, e aqui a gente tem de 1950 a 2000 e pouquinho também. Então, a gente vê, olha, aqui, quem está aqui no final é a Espanha, né, sai do final, dá uma passadinha aí da Irlanda, mas depois fica para trás, a Irlanda dá uma decolada, né, a Irlanda sai um pouco mais de cima, dá uma estagnada, e dá uma decolada, a Itália sai junto com a Irlanda, mas cresce mais rápido, mas depois, no final, dá uma caidinha aqui, né, acompanha um pouco a Alemanha sai um pouco acima da Itália, mas vai mais rápido, depois estabiliza, dá uma caidinha no final. Aqui a gente tem a França, né, que sai mais de cima, junto com a Noruega, né, mas cresce mais, e aí no final que dá uma caidinha, e temos a Noruega, que vai crescendo um pouquinho menos, né, que a França, mas depois alcança, né. Então, como a gente tinha falado, né, um dos fatos utilizados é esse, que os países podem mudar de posição, né, porque a taxa, como a gente falou, os países saem de posições diferentes, têm taxas de crescimento diferentes, e a taxa de crescimento pode variar de um período para o outro, então eles podem mudar de posição. Olha, aqui são os países da Ásia, também com o PIB per capita relativo ao PIB per capita americano, né, então, aqui o vermelho é a Coreia, né, esse marrom de bolinhas é Taiwan, né, e aí eles são bem parecidos no crescimento. Esse daqui é Singapura, né, ele demora mais para começar, mas quando começa dá uma decolada. Esse azul é Hong Kong, que vai crescendo, então dá uma caidinha no final. E esse rosa é o Japão, né, que cresceu muito, muito rápido, né, e aí cresceu depois, passou a crescer mais lentamente, e agora está um período, né, que está apresentando queda. Esse aqui sozinho é a China, né, também está com porcentagem, né, o PIB real, o PIB per capita da China com porcentagem do PIB per capita americano, em 1950, né, até ser também 2012. E a gente vê como a China estava crescendo, depois deu uma caída, aí ficou um pouquinho estável e, né, a partir aí da década de 80 começou a crescer, né, e cresceu muitos pontos percentuais, né, em relação aos Estados Unidos. Aqui a América Latina, né, a gente, já falei para vocês da Argentina, né, em 1950, a Argentina já estava lá bem melhor, né, e ela passou um período assim meio que flutuando, depois caiu, né, a América Latina como toda, tudo caiu, né, e depois voltou a subir um pouquinho, voltou a cair um pouquinho, né. O Brasil também, né, estava ali muito parecido, né, com a Argentina, também caiu, e assim, acho que caiu mais rápido que a Argentina, e se manteve por mais tempo, né. O Chile, na verdade, né, foi caindo desde 50, né, vem caindo e no final de 85 ele dá uma subidinha, e ele troca de lugar com a Argentina, né, em termos de liderança, né, de padrão de vida na América Latina. O México, né, sai mais aí embaixo, enquanto os outros estão caindo, ele está melhorando, então ele vai
se aproximando aí do topo, depois vai caindo e volta para a posição relativa que ele tinha antes, né? Nossa, eu falei que esse aqui era o Brasil, não, esse aqui é o Uruguai. O Brasil é esse aqui, né? O Brasil sai de trás, né? Cresce um pouquinho, depois cai, volta a crescer, volta a cair, né? E fica abaixo, né? E a Colômbia fica mais ou menos estável aqui, tá? Eu queria voltar só bom, a gente termina aqui falando nessa fração de renda per capita dos Estados Unidos na Argentina, em 1950, era 52, em 2000 passa a ser 29, quer dizer, é uma queda considerável. O Brasil é 17, em 2000 passa a 20, quer dizer, se mexeu, mas não saiu muito do lugar, né? A Coreia era 8 em 2020, da 51, né? Taiwan era 10 em 2000, era na 2020, 2000, era 59, e a África era 9 e em 2000 era 5. Quer dizer, a África não consegue decolar e está ficando para trás, né? A Argentina é um desastre econômico, né? Taiwan e Coreia são milagres econômicos, né? E aí, bom, eu falei que eu ia falar disso aqui um pouquinho depois voltar, mas assim, a gente acho que observa que esses países que são parecidos, né, uma certa convergência de renda, né? Porque aqui a dispersão está grande, mas assim, tem uma hora que eles vão convergindo, né? Mesmo que depois eles vão divergindo um pouco. Aqui eles estavam muito parecidos, eles vão crescendo, mas depois eles vão convergindo, né? Que os europeus, eles não decolam muito, mas eles parecem também convergir, né? E aí, o que a gente está falando? Por que eu estou falando isso de convergir? Por que eu estou falando isso? Porque convergir é uma propriedade que a gente quer. O que significa convergir? Convergir significa que os países que saem atrás, quer dizer, que atrasam o seu crescimento, se eles crescerem uma taxa mais rápida, eles podem chegar a alcançar os países mais ricos. Será que isso está acontecendo? Se isso estivesse acontecendo, o que a gente teria que ter? Por exemplo, nesse gráfico. Aqui no eixo horizontal, a gente tem a renda por trabalhador, em 1960. E aqui no eixo vertical, a gente tem a taxa de crescimento de 1960 a 97, né? Que deve ser o logaritmo neperiano, né? Do PIB, em 97 menos o de 60. Então, 60 é a renda inicial, quer dizer, quem tinha renda baixa, para alcançar quem tinha renda alta em 60, tem que estar crescendo mais, mas isso não é necessariamente verdade. Tem países aqui crescendo pouco, né? ZAR, ZEMP, GEM, e a gente tem alguns crescendo mais, China, Taiwan, Coreia, né? Turquia. Então, esses países aqui, né, que estavam crescendo mais de 60, mas eram pobres, eles podem ter alcançado, mas a gente tem que vários países que eram pobres e cresciam um pouco. Esses devem ter ficado para trás, né? Então, como que a gente faz para pegar esses países que são pobres e fazê-los crescer? Né, para a gente ter convergência de renda, né? Que uma coisa assim, se existe essa convergência de renda, a gente não precisa se preocupar com o crescimento. Inevitavelmente, os países vão crescer e vão alcançar uns aos outros. Então, vamos preocupar só em manter as pessoas desses países numa situação, né, que elas atinjam pelo menos uma subsistência, um padrão adequado de vida. Mas se eles nunca vão alcançar, se não existe convergência, então alguma coisa a gente precisa fazer. Como a gente faz com que esses países cresçam, comecem a crescer? Como a gente dá esse estalo nesse país, para eles virarem a chavinha, deixar de ser pobre e começar a crescer?
E essa é a pergunta do curso, essa é a pergunta que a gente vai querer responder durante esse curso, tá? Aqui a gente tem os países da OCDE, né? Você vê que os países da OCDE tem esse padrão parecido com a convergência, indicando que há convergência de renda, né? Aqueles que eram mais pobres em 60, né? São os que estão crescendo mais, e os mais ricos em 60 estão crescendo menos, quer dizer, que tem uma perspectiva desses países alcançarem os mais ricos, né? E aqui, que é isso? A renda por trabalhador, né, por trabalhador em 60 no eixo horizontal e em 90 no eixo vertical, e a gente vê, né, que na verdade, né, aqueles que eram, né, mais pobres em 60 também são mais pobres em 90, né, e assim por diante. Para ter convergência, a gente queria que essa linha que passa aqui nos pontos médios desses países, ela fosse descendente, não ascendente, né? Isso é mais um indicativo de que não há convergência. Então, há convergência de países parecidos, não há entre países, entre o todo, né? E isso pode ser uma indicação de que tem alguma coisa que os países, né, parecidos têm que os outros não têm, né? Esses países ricos. E aí a gente vai se perguntar, e a gente vai querer discutir nessa disciplina exatamente isso. O que esses países têm, que eles crescem mais, e como a gente pode estimular os países, né, pobres que crescem pouco a crescerem mais. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Deixa eu interromper a gravação.